Glorifica o Senhor, Jerusalém. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nesse dia 11 de agosto, onde a igreja faz memória de Santa Clara de Assis. E temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo 17, verso do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga impostos do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram imposto ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-lo a eles, por mim e por ti. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje, fazendo esta memória de Santa Clara, esta mulher que se coloca a viver o Evangelho com muita radicalidade, assume uma vida de pobreza realmente, de viver plenamente pela caridade. E nós temos a reflexão do Evangelho de Jesus Cristo, que nós escutamos. Jesus fala novamente a seus discípulos de sua paixão, morte e ressurreição. É um anúncio difícil de ouvir. A vida dele não seria um caminho de glória humana, mas de entrega, de sofrimento e amor, até as últimas consequências. Os discípulos ficam tristes e é compreensível. Quem ama não quer perder a pessoa amada. Mas Jesus sabia que o sofrimento não seria a última palavra. Depois da cruz viria a vida nova. Logo depois acontece o episódio curioso, a cobrança dos impostos do templo, que pergunta a Pedro. E Jesus, como Filho de Deus, poderia dizer que não precisava pagar, mas prefere não criar obstáculo e ensinar Pedro a resolver as questões de forma criativa. Manda que ele pegue um peixe e lá encontra essa moeda e vai entregar essa moeda, para pagar o imposto de ambos, ele e de Pedro. É um gesto cheio de simplicidade e sabedoria. Jesus nos lembra que mesmo sendo livre, às vezes cedemos por amor e para manter realmente a paz, evitar conflito, desentendimento. Nesse dia que fazendo a memória de Santa Clara, essa mensagem ganha ainda mais brilho. Clara seguiu o caminho de simplicidade e de confiança total a Deus. Deixou tudo para viver uma vida de pobreza, como irmãs, sustentada apenas pela providência divina. Como Jesus viveu livre interiormente e ao mesmo tempo soube se colocar com humildade diante das exigências da vida, sempre buscando a paz e o bem do próximo. Hoje nós somos chamados a unir nossa liberdade e amor. Não se trata de fazer tudo o que queremos, mas de agir com sabedoria, para que nossas atividades, nossas atitudes sejam pontes e não muros. Jesus nos ensina que a liberdade cristã é sempre atravessada pelo cuidado com o outro. E Santa Clara nos mostra que a verdadeira riqueza está em confiar plenamente em Deus, vivendo com um coração leve e generoso. E vamos
pedindo assim essa graça de viver nessa disponibilidade de viver a simplicidade e a humildade. E rezando, dizendo assim: Senhor, dai-nos a coragem de viver livres no amor, sem medo da entrega. Ensina-nos como tu escolhe a paz e o cuidado acima da vaidade, da disputa, pelos interesses, pela intercessão de Santa Clara. Ajuda-nos a viver com simplicidade, confiança e gratidão, reconhecendo que tudo vem de tuas mãos. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado início de semana. Nessa semana que iniciamos, né? A semana de oração pelas famílias, né? Que a gente possa estar rezando para que realmente tenhamos famílias santas, família que possa ser generosa, que ajude no crescimento humano e espiritual dos seus filhos. Assim seja. Amém.